Fomos criados por Deus e voltamos para Deus. Não nos diluímos, não nos despersonalizamos, não voltamos a essa terra com outra identidade, porque a ressurreição é o alicerce fundamental da fé cristã. Deus chamará os mortos de volta à existência. E o viver não é desprezado, porque o que acontece após a morte passa a ser mera consequência desta vida. Durante a vida, tentamos entender e adiar a morte de todas as maneiras possíveis. E muitos buscam na religião conforto diante do medo de morrer. Por que não aceitamos com naturalidade um fim inevitável? A morte é inimiga, uma inimiga a ser vencida. A brevidade da vida, a imprevisibilidade do amanhã, a insegurança de existir nos geram angústia, porque ninguém sabe o dia da sua morte, ninguém tem domínio sobre o que possa nos acontecer de bom e de ruim. No meio termo entra a aceitação de que vamos morrer e a inconformidade com a morte nos ensina a valorizar a vida. Aproveitemos o dia. Na visão cristã, a morte para nós representa vida, né? Com base em Filipenses, no capítulo 1, verso 21, quando a Bíblia diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, ou em outras traduções vai dizer é lucro, né? Pois bem, verdade prática nesse texto aí que nós tiramos, quer dizer que para o crente a morte não é o fim da vida, mas o início de uma plena e sublime e eterna comunhão com Deus, né? Também temos um texto também que dá referência com relação a isso, 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 51 ao verso 57. E também, quando o texto bíblico em Jó, né, capítulo 19, verso 25 ao 26, que diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Todo ser humano, tanto crente quanto incrédulo, está sujeito a morrer, certo? Então, para nós, a morte não é simplesmente morte, mas sim a vida. Claro que nem todo ser humano ele está pronto, né, para isso, ou geralmente não vai se acostumar com a morte, né, porque é um sentimento, e a morte nos traz saudade, nos traz perda, porém, a nossa visão com relação à morte é que a morte é apenas uma vírgula para uma nova vida em Cristo Jesus, né? A palavra morte tem, porém, mais de um sentido na Bíblia. É importante para o crente compreender os vários sentidos do termo morte, né? Ou seja, o que é a morte? A morte como resultado do pecado. A Bíblia nos apresenta também a morte como pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito, que é a graça de Deus, a graça para nós representa a vida em Cristo Jesus. Gênesis, no capítulo 2, verso 3, ensina que a morte penetrou no mundo por causa do pecado. Nossos primeiros pais foram criados capazes de viverem para sempre. A palavra assim do Senhor nos ensina, né? Ao desobedecerem, no caso Adão e Eva, a Deus, o mandamento de Deus, desobedecerem às ordens de Deus, né? Tornaram-se sujeitos à penalidade do pecado, que é a morte. Então, Adão e Eva, eles foram penalizados porque morreram no pecado, né? Então, quando eles morrem no pecado, eles perderam as habilidades de agradar a Deus, de agradar as pessoas. Mas em Cristo, agora, isso lá em Adão, mas em Cristo agora, no novo plano, em Cristo Jesus, né, nós fomos restituídos, regenerados em Deus por meio de Cristo Jesus, e aí veio a garantia por meio de Cristo da vida, e a vida eterna, né? Quando a Bíblia também nos ensina que Jesus, ele é a vida, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele, né? Então, nós
recebemos, fomos regenerados por meio de Cristo com Deus e recebendo assim a vida eterna em Cristo Jesus, né? Por meio da sua crucificação, nós recebemos a vida, porque a morte de Jesus não representou simplesmente morte, mas representou vida, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, nos garantindo também a vida, a ressurreição, a Bíblia diz, juntamente com ele, né? No Pai. Nós não cremos que a morte é o fim, mas cremos que a morte é o início de uma nova vida em Cristo Jesus. Isso na visão bíblica e também na visão cristã, que é a nossa visão.